Pois bem, nessa questão temos o seguinte: o fluxo por polo de um gerador de 4 polos, então vamos aqui, P igual a 4, só um momento. Então, P igual a 4, que é o número de polos. O fluxo por polo é 0,1 Weber. 0,1 Weber. Certo? Aqui 4 polos. Esse gerador é acionado a uma velocidade de 1500 RPM. Então, ômega 1500 RPM. A fim de que se induza uma tensão de 20 volts por bobina, então a tensão média induzida, né? ...20 volts por bobina. Calcule o tempo para completar 1/8 de volta. Então, letra A quer saber o ΔT. Para completar 1/8 de volta, então nós temos aí um Δθ. 1/4 de volta é π sobre 2, 90 graus. Então 1/8 de volta é π sobre 4, que é 45 graus. Então π sobre 4 radiano. Ou seja, para ir de 0 ao fluxo máximo por polo. Então é o seguinte, a gente está atrás aqui da tensão induzida média, né? Porque como já foi explicado em outras situações, a tensão induzida na bobina ela tem uma forma de onda senoidal. Então, em outras questões, a gente fez a situação para 2 polos, né, que seria aqui, digamos, o polo norte aqui e o polo sul. Então, a bobina ela tem aqui um lado de condutor aqui, outro lado ativo de condutor, certo? Esses que são os dois lados ativos. E a tensão média, quando ela sai desse ponto até esse ponto aqui, que é 1/4 de volta, essa tensão média, a tensão ela tem uma forma senoidal e a gente calcula normalmente a forma média, né, o valor médio dela, certo? Ou seja, quando ela sai do polo, vamos dizer que esse aqui é o polo norte, o sul, até a região que a gente chama de interpolo, ok? Na situação agora que nós temos 4 polos, então nós teríamos assim, e nessa região devia ter aqui um outro polo, um sul, aqui um norte, e aqui, digamos, um outro sul. Então, agora ao invés de, para ele ter a forma que nós fizemos antes, e no caso de 2 polos, a forma era a seguinte: ele sai da região de máxima tensão induzida, que é essa, quando o condutor ativo está de frente para o polo, até a região de interpolo. Então, a tensão sai do máximo para o zero e a gente calculava o valor médio. Então, antes disso, se a gente colocar aqui nesse eixo θ, ele precisava ir de 0 a π sobre 2, 1/4 de volta, certo? Mas quando se tem 4 polos, ele só precisa ir de 0 até o interpolo aqui, que é 45 graus, ou seja, o π sobre 4. Ele só precisa ir de 0 a π sobre 4 para fazer esse 1/4 de volta elétrica, ok? Ou seja, ele vai da região de fluxo mínimo para a região de fluxo máximo, certo? Então, esse é um efeito de aumentar o número de polos, né? Ele não precisa dar um quarto de volta mecânico. Se você duplica o número de polos, você já dá metade do que ele precisava ir antes, né? Se você triplicar, ele vai 1/3 do que precisava ir antes, ok? Então ele quer saber esse ΔT aqui. Como fizemos em outras questões, nós podemos achar esse ΔT pela própria equação do ômega, né? Que ômega, que é a rotação em radiano por segundo, ele é Δθ por
ΔT. Ou seja, se a gente quer o ΔT, é o Δθ sobre o ômega. Δθ nós temos, precisamos só ter esse ômega aqui em radiano por segundo, ou seja, multiplicando aí 1500 vezes π sobre 30, nós vamos ter, estou multiplicando aqui na minha calculadora, nós vamos ter 157. Então aqui nós temos 157 radiano por segundo. Então, substituindo, quem vai ser o nosso ΔT vai ser π sobre 4 sobre 157. O nosso ΔT, vou usar aqui minha calculadora também. Então, multiplico o inverso daquele 157 vezes π dividido por 4, nós temos 0,005 segundos. 0,005 segundos. Ok? Só destacando aqui. Então, temos aí a letra A. Letra B. Número de espiras em série por bobina. Então vamos lá. Ele diz que ele tem a intenção, nesse 1/4 de volta, de ter uma tensão média induzida de 20 volts por bobina. Então, como é que a gente calcula essa tensão média na bobina? Então, ela é o seguinte. Essa tensão média em uma espira, ela é menos variação do fluxo por ΔT. Só que como tem várias espiras, então multiplica por N, que aí nós temos uma bobina. Então nessa letra B ele quer saber exatamente quem é esse N. Então vamos isolar aqui o N. Nós vamos ter o E médio vezes o ΔT dividido pelo ΔΦ. Então, o E médio, 20 volts por bobina, o ΔT 0,05, e a variação do fluxo, nesse 1/4 de volta, ele foi do fluxo mínimo para o fluxo máximo aqui, nessa situação. Então, ele variou totalmente o fluxo, então foi do mínimo 0 para o máximo, que é 0,1. Então, o ΔΦ é 0,1, certo? Vou colocar só aqui, que o ΔΦ é 0,1 Weber. Então, 0,1. Então, quem será o nosso número de espiras, né? Colocando aí na calculadora, nós vamos ter exatamente uma espira. Ok? Então, tá aí a letra B. Vamos à letra C. Então, na letra C, quer saber o número de condutores requeridos entre as escovas para gerar-se 120 volts, certo? Então é o seguinte, uma bobina gerou 20 volts. Então qual seria o número total de bobinas? Vou chamar aqui de NT, certo? O número total de bobinas seria esse E total aqui, eu vou chamar aqui de E total, sobre esse E médio que é por bobina. Ou seja, 120 dividido por 20, nós vamos ter 6, aqui 6 seria no caso então, 6 bobinas. Certo? Só que
ele quer saber aqui o número de condutores. Então, o número de condutores Z, ele vai ser quem? Esse número total de bobinas, certo? Cada bobina, a gente calculou, tem uma espira, fez o número de espiras, e cada espira tem dois condutores. Aqui no espira você tem um condutor para cá e um condutor para o outro lado, certo? Na verdade, devia até ter corrigido essa figura aqui. Quando você aumenta o número de polos, o passo dos condutores eles fica daqui para cá, certo? Só corrigindo, isso não altera os outros cálculos que foram feitos, certo? Então, no caso, os condutores ficam dessa forma. Eles têm que ter um passo que vai do norte para o sul. Okay? Por isso que nessa posição ele tem um fluxo máximo aqui, né, que ele abarca um fluxo máximo quando gira aí π sobre 4 radianos. Então, cada espira tem dois condutores, certo? Então, quem vai ser o Z vai ser número total de bobinas, 6. Número de espiras por bobina, 1. E em cada espira nós temos dois condutores, certo? Então, o Z é igual a 12 condutores, certo? Só destacando aí a resposta. Então, é isso nessa questão.